Olá, eu sou o Felipe Scheinberg, massagista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e tenho o prazer e a honra de estar com o Dr. Breno Guzmão para falar para vocês que não são médicos quais são as principais atualizações dos dois principais congressos internacionais que aconteceram nos últimos meses, o ASCO nos Estados Unidos e o IHA na Europa. Breno, mieloma múltiplo, para quem não é médico, quais são as principais novidades hoje, amanhã e depois da manhã para o mieloma múltiplo? Primeiro, obrigado, Fio, pelo convite de estar aqui. É sensacional esse bate-papo informal de esclarecimento, né, de informações. E o que a gente viu nesses dois congressos, primeiro a mensagem é que o que a gente está fazendo no Brasil está certo. Tá, o que seria? Né? Ou seja, foi mostrado no estudo no maior congresso de oncologia, que é o ASCO, né, que transplantar ainda faz parte do tratamento de primeira linha. Transplanta autólogo. Aquele da mesma pessoa para si mesma, né? Exatamente. Então, faz o tratamento VRD, que é um tratamento que está disponível para os pacientes da medicina privada no Brasil. Então, esse tratamento, mais o transplante, é o tratamento standard. Continua sendo o padrão, então. Com transplante. Apesar de tentarem desbancar o transplante autólogo, o transplante ainda se segura. Exatamente. Firme tem e o seu papel. Em protocolos como os pacientes que são tratados na rede pública, que não tem esse VRD, não tem a lenalidomida, o VTD. Tem o VTD ou tem o VCD, então o transplante ainda mais é importante, né? Sim, lógico. Mais importante ainda. Então, hoje, nada que muda, consolida aquilo que a gente já vem fazendo. Exatamente. Para amanhã, para os próximos 6 a 12 meses? Para os próximos 12 meses, muitas combinações de resgate, tá, né? Recentemente saiu nas mídias, inclusive, que os pacientes e familiares já viram a aprovação no Brasil do isatuximab, da pomalidomida. E o que é o isatuximab? Então, um anticorpo monoclonal, já tínhamos um, que era o daratumumab, veio outro, que é muito parecido. E eles atacam o quê? Tanto o daratumumab como o isatuximab? Eles vão se ancorar numa proteína que está na membrana da célula doente. Do mieloma. E atacam ela. E estimulam o sistema imune a atacar também. Elas são utilizadas sozinhas ou em combinação? E elas são utilizadas em combinação com excelentes resultados. E em segunda linha, em pacientes que já falharam a primeira linha. Pode ser utilizado em primeira. O qual deles? O daratumumab. Tá. E o que está aprovado, que é o isatuximab, é aprovado em linhas posteriores, né? Em segunda e terceira linha. Mas pode ser que isso mude nos próximos 1 ano, 2 anos, que vem em linhas. Exatamente. A gente vai ver em breve, no final do ano, resultados do isatuximab, inclusive em primeira linha. No congresso do ASH, americano de hematologia. Exatamente. Muito importante. Então, cenas do próximo capítulo ainda. Exatamente. E a eficácia desse anticorpos, desse particular na recidiva, ele em combinação com outros tratamentos, ele tem se mostrado favorável? Olha só, as combinações para pacientes que utilizaram lenalidomida no início, aí você combina o anticorpo, seja com pomalidomida ou seja com carfilzomib, em resultados bem robustos. Interessante. E o carfilzomib é uma outra classe de drogas que... Parecido ao bortezomib, é um bortezomib de segunda geração. Então são diferentes classes aqui que se juntam para atacar essa célula do mieloma. E que outra classe de drogas, Breno, que você tem visto aí que vão aparecer aí pelo menos no próximo ano aqui no nosso meio? Olha só, tá prestes... já foi aprovado um que é o Carticel. Foi um boom de notícias no Brasil. Continua sendo, né? De aprovação do CAR-T, que primeiro foi na LLA, na leucemia linfoblástica aguda e no linfoma, mas no mieloma também, recentemente, está em fases burocráticas para ser utilizado de forma comercial, para pacientes que já receberam triplo refratário, que a gente chama, né? As 3 classes de drogas mais importantes. Uhum. E os resultados nesses pacientes que são politratados é fantástico. A gente não tinha esse recurso. A gente ficava enxugando o gelo de uma forma de falar, né? Tentando colocar quimioterapia sem sucesso. São combinações que dão efeitos colaterais, etc. E respondem pouco, né? Respondem pouco. Já nessa... E assim, foi surpreendente que o Carticel mostrou 100% de resposta. Sim. Agora vamos ver a duração, né? Mas vamos ver a duração. Os dados iniciais são bem encorajadores. Os dados iniciais já estão passando 2 anos de resposta. Só para lembrar, Breno, que a BP vai ser um dos poucos centros do Brasil a realizar essa modalidade de tratamento.
Então, Exatamente. são poucos centros selecionados, acho que só 4. Não, e Então- tem a outra parte o CAR-T-cell, ele são linfócitos que são retirados do paciente, são manipulados geneticamente e depois devolve o paciente para reconhecer a célula tumoral. A gente tem outras formas de fazer isso através dos outros anticorpos, Quais que são esses? conjugados e anticorpos Então biespecíficos. fala um pouquinho do que é um anticorpo conjugado. O anticorpo conjugado é um anticorpo que vem associado a um remedinho. Uma toxina. Uma toxina, um remédio, Uma que química, vai às vezes. uma química que vai favorecer a eficácia e a penetração em alguns tecidos. Quer dizer, o anticorpo, na verdade, serve como Troia, né? Que entra na barriga do cavalo, ele entra na cidade, chega lá, então ele entra como um direcionamento Exatamente. da toxina, né? Exatamente. E aí, esses anticorpos conjugados, alguns, como o belantamab, já foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, e agora está sendo objeto de estudo, muitos estudos. E no Brasil temos, na BP a gente tem estudo clínico, Tá. né? A gente está utilizando e a expectativa é que seja submetido no ano que vem para aprovação no Brasil. Mas se não aprovação, não for submetido à aprovação, chegará na BP com outros estudos. Vamos abrir novos estudos com belantamab. Isso é muito importante. Em combinação ou sozinho? Em combinação. Com outros tratamentos? Com outros tratamentos e, inclusive, possibilidade de um dos estudos é da retirada dessa toxina, desse remedinho. Entendi. Vai ser só o anticorpo, vai ter eficácia e não ter efeito colateral. E, por outro lado, um outro anticorpo, que é o anticorpo O biespecífico. que é esse biespecífico? O que você falou? biespecífico, o que é que ele faz? Por um lado, são 2 anticorpos juntos, em que, por um lado, ele reconhece a célula do mieloma e, por outro lado, ele reconhece o linfócito saudável do paciente. Uhum. Ou seja, ele pede ajuda aos amigos para atacar. Ele aproxima, então, as Ele duas aproxima, células. exatamente. E é a célula do própria pessoa que ataca o mieloma. Exatamente. Ele atiça o sistema imune do paciente. É uma imunoterapia, então. Total. É uma imunoterapia. E os resultados são excelentes. Subcutâneo, ou seja, fácil administração. E sozinho ou em combinação? Agora sozinho, mas ele será submetido em monoterapia. Mas, por exemplo, o estudo que a gente tem Uhum. disponível, inclusive atualmente na BP, ele vai em combinação com daratumumab. Jamais pensado tratar um mieloma múltiplo sem nenhuma gota de química. Você já viu isso? Nada. É tudo inovador. imunoterapia pura. É inovador. Sim, num cenário já... Num cenário doença- de pacientes que já foram expostos a outros tratamentos, a transplante, etc. É interessante. Então esse é o biespecífico que você falou, que se aproxima o amigo do inimigo. Exatamente. Aí você tem os anticorpos, que são aqueles que vai como um míssil até a célula tumoral e solta lá a toxina. Exatamente. Você chega com o Conjugados. anticorpo e diz assim, ó, eu vou te destruir, mas eu não vim só. Amigos, me ajudem. O CAR-T, que é essa modificação genética do célula T do próprio paciente, né? Que você mencionou. E O conjugado, que é o anticorpo associado Sim. a drogas. E o não conjugado, né? Que é aquele que não está associado a nada, que ele é só um anticorpo que ataca, né? Direcionado à célula tumoral, mieloma no caso, associado a outros fármacos, a Outros fármacos. Exatamente. outras drogas. Ou seja, o cenário do mieloma múltiplo está bastante interessante, com realmente um arsenal cada vez mais De opções, né? amplo, né? A questão vai como é que a gente vai trabalhar com todas essas opções. Só para terminar, Breno... Isso é um problema muito bom, tem muitas opções. Sim. Você acha que esses tratamentos vão ser trazidos cada vez mais para a primeira linha? Esses que a gente mencionou? Olha só, sim. Pelo menos a tentativa existe. Agora vamos ver os resultados. A gente tem que ver o resultado, tem que esperar, porque são tratamentos que são onerosos no orçamento. Lógico. Tem suas toxicidades? Tem seus efeitos colaterais. Então a gente tem que ver o custo e o benefício. Sim. Né? Então o CAR-T vai ser experimentado, está sendo experimentado em primeira linha para tentar até desbancar o transplante. Em paciente de alto risco ou standard? Padrão? Vai ser em pacientes de alto risco, é o grande desafio, né? Porque o Sim. paciente de alto risco a gente não sabe muito bem como tratar, porque o resultado é sempre inferior. Sim. Mas imagina um paciente de baixo risco, pode chegar... será que a gente tem a coragem de dizer que pode curar um paciente de mieloma múltiplo nos próximos anos? Acho que tá indo para esse caminho, né? Tá parecendo que sim. Eu acho que sim. Tá parecendo que sim.
com essas combinações e com essas respostas profundas, né, que está se vendo, né, com essas novas drogas e estratégias, é vencer essa resistência, né, que é sempre a maior dificuldade que tem, né? E parece que elas estão conseguindo. Breno, fantástico, muito bom. Espero que vocês tenham apreciado aí um resumo. Tentamos simplificar o máximo possível aí para vocês desses novos tratamentos, mas haverá cenas nos próximos capítulos, pelo que eu estou percebendo aqui, né, Breno? Eu acho que a gente vai ter uma atualização dessa conversa em breve, depois do Congresso Americano em dezembro. Certeza. A gente vai trazer novidades Com aqui. certeza, e vai ser aqui diretamente do estúdio da Vibra, do Grupo Bandeirantes, aqui no Learning Village, né, Breno? Você vai estar? Com certeza, aqui Tá é bom. fantástico. Tá bom. Tá joia, guys. Obrigado, se cuidem.